Economês em bom português. Vamos chegar. Filho do Júlio Guerra, esse vídeo é para você e para todas as pessoas que se perguntam, né, estão nessa idade aí que começa a ler histórias e perguntar mais coisas sobre história, se perguntar o que é capitalismo, qual é a diferença de capitalismo para socialismo. O problema com esses termos, eu nem gosto muito desses termos, que eles vêm muito carregados, né, de preconceitos. O capitalismo, aí as pessoas, é o capitalismo voraz, seja lá isso que for, e os pobres que se explodam no capitalismo voraz. E outro lado, o comunismo, né, é uma coisa muito ruim, outro, algumas pessoas, uma coisa muito boa. As pessoas vivem em paz e dividem as coisas. Então vem muito carregado desses vieses. Vamos deixar isso de lado e tentar entender de maneira um pouquinho menos emotiva o que os termos significam. Então, duas diferenças básicas. Tá? Primeiro, no capitalismo as pessoas têm direito de propriedade sobre as coisas. Então, se eu tenho uma fábrica, se eu poupei, guardei dinheiro e montei uma fábrica, a fábrica é minha. E eu faço o que eu quiser com essa fábrica, eu produzo o que eu quiser. Ninguém me obriga a produzir o bem X ou o bem Y. Se eu tenho uma fazenda e eu planto na fazenda, eu não tenho que entregar os frutos da minha fazenda para o governo e ele distribuir para as pessoas. Eu pego isso daí, o que eu plantei, e levo para o mercado. Então, em vez de capitalismo, a gente gosta de falar economia de mercado. E vendo esses bens, transaciona esses bens no mercado ao preço vigente, lá, com concorrência e tal, vai determinar o preço. No socialismo, não há direito de propriedade, ninguém é dono de nada. Então, você não é dono da fábrica, você não é dono, você inventou uma coisa, mas aquilo não é seu. Você tem um terreno e plantou, mas o terreno não é seu, o terreno é de todo mundo, é da comuna, é do Estado, então você tem que entregar tudo que você produz para o Estado e ele que vai decidir como alocar isso daí. Então aí surge o primeiro problemão com o socialismo e que é uma grande vantagem do capitalismo. No socialismo, ou nesse tipo de comuna, os incentivos são muito fracos para produzir mais, para produzir eficientemente. Então, para que eu vou me esforçar muito se o fruto do meu trabalho vai ser capturado pelo governo e ele vai fazer o que quiser com isso? Né? Eu invento uma coisa, só que eu não posso me apropriar da ideia porque a ideia é de todo mundo. Então, gera um problema muito sério o que o economista chama de incentivos. O que no capitalismo é o contrário. Então, eu tive uma baita de uma ideia, eu escrevi um baita de um livro interessante sobre economia, e as pessoas, se gostarem daquele livro, se não gostarem, não vai valer nada. Né? Mas se gostarem, eu vou ser premiado pelo meu esforço, pela minha criatividade. Isso faz com que no capitalismo o crescimento da produtividade e o empenho nas tarefas seja muito mais forte. Então, o caso da China é emblemático. Né? Na China, que vivia sobre as comunas, na agricultura, ali até 1980, os caras passavam fome, tinha fome na China porque não tinha produção de comida suficiente. Né? Aí, o governo chinês resolveu dar um passo na direção do capitalismo e falar o seguinte: agora esse pedaço de terra que é teu, você tem que me entregar um pedacinho do que você produz, mas o resto você pode vender no mercado, a preço de mercado. Em 4 anos, a produtividade mais do que dobrou. O mesmo pedaço de terra produzia mais do que 2 vezes o que ele produzia antes. Como é que pode, né? Assim, as mesmas pessoas estão lá, a mesma tecnologia, porque os incentivos mudam. No capitalismo você tem incentivo ao lucro, e o incentivo ao lucro faz com que você seja mais produtivo, mais eficiente. Aí você bota mais bens na economia. E mais, você coloca na economia os bens, né, o produtor, que as pessoas querem consumir, não os bens que o Estado manda você colocar. Então esse encontro de desejos da sociedade, o que a sociedade quer e o que a sociedade produz, ele é muito mais fluido. Porque como é que funciona isso no socialismo ou no comunismo? O governo decide o quanto cada pessoa vai produzir de qual coisa. Eu não tenho liberdade para escolher onde eu vou trabalhar. Eu não tenho liberdade para escolher o que eu vou consumir. Eu não tenho liberdade para escolher o que eu vou produzir. Então é a completa ausência de liberdade. Enquanto o capitalismo, ou na verdade a economia de mercado, como eu gosto de falar, é o contrário disso daí. As pessoas têm direito de propriedade sobre as coisas que produzem, sobre o seu trabalho, e escolhem o que elas querem consumir, o que elas querem produzir, aonde elas querem trabalhar. Esse negócio de capitalismo voraz, para terminar, é uma grande bobagem. Tem sistemas capitalistas onde a concorrência entre as firmas é muito grande, por exemplo, nos países nórdicos, mas o sistema de proteção social é enorme. Então tem seguro-desemprego bom pra caramba, todo mundo tem hospital público bom, saúde boa, mas as empresas são geridas pelo setor privado, as pessoas têm direito de propriedade, né? Mas não tem nada de voraz e tal, está todo mundo protegido pelo sistema
de bem-estar. Então, capitalismo voraz é uma coisa, acho que é um termo ruim. A grande diferença de capitalismo para socialismo é isso. No capitalismo você tem a liberdade de escolher o que você vai fazer, o que você vai produzir, onde você vai trabalhar. No socialismo, quem decide tudo isso é o governo. Obrigado. Tem que economizar.